Meus irmãos, eu sei que muitos estão cansados nesta noite, mas por favor, me dê um minuto da sua atenção. No início você vai querer dormir. Eu quero explicar profundamente esse texto, para nós se alimentarmos e depois louvarmos o Senhor. Para nós entendermos esse versículo 14 até o versículo 22, precisamos voltar alguns versículos atrás. E versículos atrás mostra-nos que Jesus ele se encontrava em cima do monte. Podemos entender que na revelação do monte, a glória de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. O seu cabelo mudou. A Bíblia nos mostra que o seu cabelo está de uma cor branca. As suas vestes ficaram completamente brancas também. Ele completamente foi transformado em um corpo de glória naquele momento. E a Bíblia nos mostra que em cima do monte se encontrava Jesus, o alvo principal. Segundo, Pedro. Terceiro, João. Quarto, Tiago. Jesus chamou eles em particular para eles contemplar aquela grande revelação. Deus é o Deus ainda que revela os seus mistérios. E diz a Bíblia Sagrada que eles visualizaram aquela visão de glória, aquela visão de poder, aquele mistério em cima do monte. Mas a Bíblia diz que Jesus convoca-o: vamos descer. Chegou o momento de descermos do monte. A Bíblia diz que os discípulos com Jesus desceram do monte. E a Bíblia nos mostra, no versículo de número 14 que lemos, que quando Jesus começa a descer, ele contempla que embaixo do monte, aliás, no pé do monte, há uma grande multidão. Jesus também entendia que ele deixou ao pé do monte os seus discípulos. Todos nós somos conhecedores que Jesus, ele tinha 12 discípulos. Se Jesus chamou 3 discípulos, quantos discípulos ficaram embaixo? 9 discípulos. A Bíblia nos mostra que também havia uma grande multidão ao redor dos 9 discípulos. Quando Jesus chega diante dos 9 discípulos que estavam ao pé do monte, Jesus logo contempla que há um alvoroço, que há uma grande manifestação, que há uma grande perturbação, uma grande discussão entre os seus discípulos e as multidões. A Bíblia nos mostra, queridos que me ouvem nesta noite, ele chama a sua atenção, que havia um grupo de religioso naquela época, ou naquele momento, aliás, que estava discutindo com os discípulos. A Bíblia nos mostra no verso 14, em uma só palavra, que os escribas estavam discutindo com os 9 discípulos. Quando Jesus se aproxima, presta atenção, eu começo a visualizar com a minha fé Jesus se aproximando, vendo aquela discussão, os seus discípulos sem saber o que fazer. Ele logo chega diante da multidão, entre os escribas, e pergunta a eles: o que vocês estavam discutindo? Qual é o pró dessa discussão? Qual é o fundamento dessa discussão? E diz a Bíblia Sagrada, veja que revelação, no versículo de número 15
15 ao 16, que dentre a multidão, veja que a Bíblia nos mostra, que dentre a multidão se aproxima perto de Jesus e diz: Mestre, eu trouxe o meu filho, ele é possesso de um espírito imundo. Deixa eu mostrar para você, Jesus, o que esse espírito imundo, quando toma conta do meu filho, faz com ele. Quando ele se manifesta na vida do meu filho, veja que sempre aparece a expressão meu. Veja, sempre aparece a expressão meu. O meu filho, pronome possessivo, ele é meu filho. Quando o espírito imundo se manifesta na vida dele, Jesus, algumas coisas terríveis acontecem. Meu Deus! Irmão, para quem tem filho aqui nesta noite, e para quem tem filho e deixou em casa, filho é herança, querido. Filho é água especial. Filho é bênção de Deus. Eu estou visualizando algumas irmãs com filhos na mão, ou no colo, podemos dizer assim. Irmãos, se eu for perguntar a vocês, que bênção é de ter filho para tomar conta, sendo agraciada por Deus? É ou não é, irmãos? Agora medita só comigo, como uma mãe, como um pai, como uma mãe, como um pai vai ficar feliz sabendo que o seu filho está dominado por poderes malignos. Cante na terra. Meu Deus, aleluia! Por favor, entenda bem comigo, você que está me ouvindo. Eu vou mostrar para vocês as características que o demônio fazia na vida daquele rapaz. Primeira coisa, veja o que o pai diz: olha, aonde ele estiver andando, o demônio apanha ele. Veja a expressão, apanha. Se você for no dicionário Aurélio, você vai ver que a palavra apanhar é tomar, pegar. Meu Deus, aleluia, Jesus. Aonde ele for, o demônio apanha, ou seja, o demônio pega. Meu Deus! Deixa Deus falar com você que veio aqui, que está neste momento até agora. Porque você vai sair para sua casa e vai sair entendendo que Deus falou com você. Segunda coisa, o demônio pega ele, Jesus, e lança ele ainda mais. Se tem fogo, o demônio pega ele, Jesus, e lança ele no fogo. E eu pergunto a essa igreja abençoada: para que serve o fogo? Queimar. Para que serve o fogo? Consumir. Destruir. O demônio tomava conta daquele jovem e queria fazer o que, a igreja? Destruir. Tem mais, Jesus. Quando ele está passando, Jesus, em um lugar que tem água. Quando ele está passando, Jesus, em um lugar que tem bastante água, sabe o que acontece, Jesus? O demônio apanha ele e lança ele nas águas. Deus, aleluia! Podemos contemplar as características da água. Água serve para beber, para lavar, fazer comida.